Vamos ler. Verso 14 de Marcos 4 diz assim: o semeador ou o agricultor semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. À beira do caminho, onde a palavra é semeada. Mas logo que a ouvem, Satanás vem, retira a palavra nela semeada. Primeiro tipo. Segundo tipo. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra, recebem com alegria, elogia a igreja, fala que o pastor é um pastor contemporâneo, faz tudo isso. Verso 17. Todavia, visto que não tem raiz, ou seja, ela não entrou lá na profundeza, eles permanecem por pouco tempo. Quando surge uma tribulação, um desemprego, uma doença, uma chateação, alguém pisou no pé dele, ou alguma perseguição por causa da palavra, logo abandonam a palavra. Verso 18. Terceiro, outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chega às preocupações dessa vida, o IPTU, o IPVA, a matrícula, o supermercado, o dia de amanhã, o engano das riquezas e os anseios pelas outras coisas sufocam a palavra, tornando-a sem frutos, infrutífera. Verso 20. Quarto tipo de pessoa. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Elas ouvem mas não fica só no ouvir. Elas aceitam a palavra, mas não ficam só no aceitar. E elas dão uma colheita. Em outras palavras, elas dão fruto. Fruto a 30, a 60 e até 100 por um. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus, nosso Pai amado, nós estamos desejosos que mais uma vez o Teu Espírito nos fale. Fale através da igreja, da comunidade. Apesar de nós, nos fale. Nos fale e nos transforme. Nos transforme e nos faça não apenas ouvir a Tua palavra, mas aceitá-la. E não apenas aceitá-la, mas interiorizá-la para dar frutos. A nossa oração é que o Senhor tire nós do centro da nossa vida. Às vezes nós estamos autocentrados demais, autorreferenciados demais, e a gente acha que pode auto-salvar-se. Mas a segunda-feira vai mostrar que a gente não é capaz disso. Os problemas vão mostrar que nós não temos força para isso. O mundo e as suas maldades e concupiscências vão nos asseverar que isso não é possível. Que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Redentor. Na verdade, nós precisamos de um Rei. E nós oramos para que esse Rei Jesus Cristo venha morar em nós. Com a ajuda do Espírito Santo, nós assim te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, opa, isso aqui está ligado, deixa eu desligar para a gente não ter maiores problemas. Não desliguei. Para cá. Desliga. Queria compartilhar com vocês algumas experiências e que tem a ver com o livro
que nós estamos estudando aos domingos o Evangelho segundo Marcos. Mas queria fazê-lo isso com meu coração assim, cheio de desejo de que essa palavra de Deus, ela se torne algo no seu coração que não deixe parado, algo parado, mas que ela movimente as águas do seu coração. Você deve estar se lembrando de um texto bíblico em que os paralíticos, os enfermos, os doentes, eles ficavam perto de um poço, esperando que um anjo viesse e movimentasse as águas. Quando isso acontecia, o milagre de Deus estava acontecendo. A minha oração é essa, que não fique água parada dentro do seu coração, até porque água parada dá dengue, dá zika. E eu não quero que você seja um crente zicado. Quero que você seja um crente abençoado. Então, essa água seja movimentada aí no seu coração, para que Deus possa agir, e possa agir de acordo com a vontade dEle. E eu fiquei pensando que domingo passado, nós falamos aqui, sobre como Marcos queria nos apresentar o Rei Jesus Cristo, mas ele tinha pressa que a gente entendesse logo quem era Jesus. Marcos tinha receio que ao escrever o seu evangelho, a gente confundisse Jesus com um guru, com um milagreiro, com um quebra-galho, com mais um rabino. Ele falou, não, Jesus não é isso. É por isso que eu tenho pressa que vocês entendem, Jesus Cristo é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele veio para destruir as obras de Satanás, Ele veio para dar vida e vida abundante. A prova que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei, olha que os paralíticos vão andar, e os paralíticos andavam. A prova que Ele é o Rei sobre todas as coisas, é que até os espíritos malignos vão reconhecê-los e vão sair. E Jesus estendia as mãos e os espíritos malignos saíam. Marcos tinha pressa que a gente entendia quem era Jesus. Ele vai dizer assim, olha, Ele vai tocar a mão às enfermidades e elas vão ser curadas. Os espíritos malignos vão reconhecer quem Ele é e vão sair e vão libertar as pessoas. Aliás, vocês precisam reconhecer que um simples profeta, que um guru espiritual, ou qualquer coisa que esteja na mente de vocês, não é capaz de estar num mar aberto, e as ondas grandes, e o vento dando, quase derrubando o barco, e ele vai dizer assim, vento aquieta-se, e mar acalme-se, e automaticamente a criação, a natureza vai ouvi-lo. Um guru não faz isso. Um mestre qualquer não faz isso. Só pode ser Deus que está entre vocês. Marcos tem pressa em explicar quem é Jesus, para que a gente não faça uma ideia equivocada. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. É o Messias prometido que está entre nós. E porque Ele está entre nós, Ele iniciou um novo reino. O reino de Deus, um reino de paz e um reino de justiça. E eu fiquei pensando aqui, como é que a gente identifica Jesus Cristo? Como é que a gente não confunde Jesus com outras coisas, com outros caminhos, com outras propostas de vida? E eu me lembrei que essa semana eu passei fora de São Paulo. Giz e eu nos lembramos que Deus criou o mundo em quantos dias? Teve gente pensando em 7. Não foi em 7. Porque é o perigo que eu quero dizer para vocês aqui. Foi em 6. E no 7º dia Ele... Para ensinar o quê? Deus precisa descansar? Mas o Manu precisa? Pois é, ele estava querendo lembrar eu disso. Então ele falou, olha, você precisa parar. E a gente deu uma paradinha. E a gente foi para um lugar assim, bem dentro do mato. Nem pegava internet direito, não tinha cartão, e aí não tem compra. E a gente ficou meio assim, meio índio, né? Meio índio. E eu fiquei pensando, à medida que a gente estava indo para lá, cabeça de pastor é um negócio sério. O pastor vai viajar, está na estrada, está vendo alguma coisa, ele já está pensando em mensagem. E eu comecei a pensar em quantas mensagens, vendo a natureza, vendo os caminhos, vendo as coisas, e uma coisa me veio à cabeça. Eu fiz um mapinha para ir para o lugar, é um lugar bem afastado chamado Trindade.
Alguns de vocês devem conhecer, é um lugar quase de índio assim, né? É muito gostoso. E eu fiz o roteiro, e aí podia ir pela Dutra, podia ir pela Trabalhadores, podia ir pela Rio Santos, podia ir por alguns lugares. Mas chega num momento em que você não pode ir por nenhum outro lugar. Você tem que pegar uma estradinha, um caminho específico que, se não for por ali, você não vai para lugar nenhum, você não vai chegar em Trindade de jeito nenhum. E eu fiquei pensando assim, olha, a Bíblia ensina sobre isso aí. Porque a Bíblia vai dizer que existe um caminho para a vida. Há um jeito. Que no começo da existência a gente até tenta ir pela Dutra, tenta ir pela Rio Santos, tenta ir pela Trabalhadores, mas vai chegar uma hora que você vai ver que só tem um caminho. E eu fiquei lembrando disso. E o caminho para lá, para a Trindade, não é muito simples. Porque a hora que você entra na estradinha, primeiro é uma estradinha estreita. Te lembra isso alguma coisa? Parece que a Bíblia diz que o caminho da vida é estreito. Quase não passa dois carros assim, não tem que ficar meio de ladinho. Mas tem mais, o caminho, chega uma hora que fica muito bonito assim, verde para todo lado. Eu falei, olha, isso aqui é assim. Mas chega a hora que fica perigoso. E eu falei, eu acho que Jesus nos avisou a respeito disso também. Que nosso caminho, no mundo tereis aflições. Por exemplo, foi nesse caminho que, coisa de um ano para trás, um ônibus perdeu o freio e matou acho que 15 pessoas. Vocês devem ter visto nos telejornais. E eu fiquei imaginando que aquele caminho tinha muita semelhança com esse caminho que a Bíblia fala. Mas se você for vencendo os obstáculos, se você colocou a primeira, se você sentiu a lona do freio queimando, se você passar pelos aperreios, a hora que você chega lá embaixo, você é premiado com uma visão que é quase uma epifania do céu. Não, eu não estou falando língua estranha, não. Epifania é a linguagem que os estudiosos da Bíblia usam para dar uma ideia quando Deus se materializa em alguma coisa. Isso é epifania. Então você olha aquela coisa bela da natureza, bem natureza mesmo, bem rústico, e você fala assim, valeu a pena esse caminho. Foi meio difícil, era estreitinho, tinha perigo, tinha lá umas coisas difíceis, mas valeu a pena, porque o final conduziu uma coisa extraordinária. E eu fiquei pensando e associando isso à mensagem que pregaria hoje aqui. E eu me lembrei que essa preocupação sempre foi uma preocupação dos seres humanos. Por exemplo, a Grécia Antiga contribuiu com a humanidade com muitos pensadores brilhantes. E houve alguns deles que se destacaram mais. Por exemplo, Sócrates, o grande filósofo, ensinou tanta coisa boa. O Platão, o Aristóteles, um foi discípulo do outro. O Sócrates foi primeiro, depois o Platão aprendeu com Sócrates, depois o Aristóteles aprendeu com Platão, depois o Alexandre o Grande aprendeu com o Aristóteles. Depois ninguém mais aprendeu com o Alexandre, deu tudo errado, uma confusão danada na história. Mas e o que eles nos ensinaram? Por exemplo, eles tinham uma grande preocupação, o Sócrates especificamente, qual era o caminho para a vida? O Sócrates tentava ensinar os alunos deles, dizendo assim, olha, vocês não podem atirar para todo lado. A vida tem um caminho. A vida tem um jeito de ir. Você precisa descobrir os valores. Você não pode pegar qualquer estrada. Você precisa descobrir que as coisas espirituais são mais importantes. E ele nem era crente, o cara. Aliás, ele viveu 300 e poucos anos antes de Jesus. Mas ele tinha uma preocupação em mostrar para as pessoas que ou as pessoas achavam o seu caminho de vida, ou elas iam entrar numa rua sem saída, num beco sem saída. Então eles foram ensinando isso para as pessoas, até que vem Jesus de Nazaré, 300 anos depois de Sócrates, 300 anos depois de Platão e de Aristóteles, e aparece na Palestina, e diz em alto bom som para todo mundo, eu sou o caminho.
Eu sou a verdade. Eu sou a vida. É impressionante como as buscas humanas, elas acabam se centralizando em Jesus Cristo. Ninguém na história falou isso. Buda não falou isso, Allan Kardec não falou isso, os gurus hindus não falaram isso, o pessoal do espiritismo não falou isso, nenhum dos filósofos mais importantes falaram isso, mas Jesus Cristo falou isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O C.S. Lewis, que é um escritor que eu gosto muito, e que ele escreve teologia de uma forma muito bela e poética, escreveu Crônicas de Nárnia, por exemplo, e outras coisas muito boas para o seu filho ver, e não ficar vendo só a... Como é o nome da galinha? Vocês conhecem, né? Se eu pedir para você cantar a música da galinha pintadinha agora, talvez saia. Não, vê Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia é muito melhor, ensinamento bíblico lá dentro. O C.S. Lewis criou figuras impressionantes para explicar a Bíblia. Então, o C.S. Lewis fala assim, um homem que diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ressuscitei dos mortos, você só tem duas alternativas. Primeiro, você não pode achar que ele é apenas um mestre, ou que ele é apenas um guru. Ou ele é um lunático e é um cara louco, pirado de vez, ou ele é de fato quem ele diz que ele é. Se você confia nos ensinamentos de Jesus, então você precisa acreditar quem ele diz que é. E ele diz que é o caminho, ele diz que é a verdade, e ele diz que é a vida. Ou então você para com essa história de cristianismo, e ele diz uma frase até muito interessante. Ele fala assim, ó, se você quer uma religião confortável, eu não indico para você o cristianismo, eu indico um copo de vinho. Entendeu o que ele está falando? Tem muita gente querendo ir para uma religião confortável. O C.S. Lewis fala assim, não, esse não é o caminho é outro. E quando a gente começa a olhar como Jesus começou a ser visto pelos discípulos, pelos filósofos na história, por as pessoas que tinham essa sensibilidade espiritual, a gente vai ver que de alguma forma as pessoas começaram a identificar quem ele era. Por exemplo, domingo passado, eu falei de um culto que aconteceu na Palestina, em que um endemoniado fez um alvoroço no culto e disse assim, eu sei quem o Senhor é, tu és o Cristo, e o Senhor veio para destruir as obras do nosso príncipe, que é Satanás. Ou seja, os espíritos malignos sabiam quem era Jesus. Mas não era só os espíritos malignos. Ele tinha autoridade sobre o mundo da saúde e das doenças. Ele era capaz de tocar um leproso, que até hoje não tem cura específica, e imediatamente a carne, o corpo, o músculo, a pele se arrumar, ficar normal, e as pessoas falavam assim, quem é esse homem? Que ele tem poder sobre a saúde e sobre as enfermidades. E Marcos vai nos lembrar, ele não tem poder sobre o mundo espiritual apenas, e nem sobre as doenças. Na verdade, ele tem poder sobre a criação e a natureza. Porque esse homem, ele dá ordens para o vento, e o vento para. Ele dá ordens para o mar, e o mar se acalma imediatamente. E eu estava lendo sobre isso hoje, e eu fiquei impressionado que eu não tinha prestado atenção nisso. Jesus dá uma ordem para o vento e para o mar. Eu sempre achei que Jesus estava exagerando nesse texto. Falei assim, Jesus podia dar uma ordem só, e a coisa resolvia. Mas depois eu fui ler a explicação disso, e a explicação é o seguinte, mesmo quando o vento para em alto mar, as ondas levam um tempo ainda, até que elas vão diminuindo, até virar uma marolinha, que não é a do Lula, é outra coisa. Mas Jesus dá uma ordem só, e imediatamente o vento para, e as ondas somem, normaliza. Quem é esse homem? Esse homem não é um novo rabino, esse homem não é um novo mestre, ele é Deus feito gente, ele está entre nós. Marcos se apressa a dizer isso. Mas esse Deus que está entre nós, esse novo rei,
Jesus Cristo, ele tem alguns comportamentos que parecem confundir a sociedade. Por exemplo, ele não tem medo de se aproximar de gente de má reputação. Por exemplo, o marinheiro que estava aqui, ele está aqui, eu não sei, está ali. Por exemplo, Jesus abraçaria o marinheiro na boa. Como me abraça na boa? Como os meus pecados são tão vermelhos quanto o dele. E Jesus não tinha nenhum problema com essa gente, ou com gente como eu. Porque Jesus se aproximava da prostituta e olhava para ela e tinha compaixão dela e falava assim: isso não é vida que você está vivendo, eu tenho uma vida nova para você. Ele chegava para o aleijado, mendigo, e falou: isso não é vida que você está vivendo, eu tenho uma vida nova para você, aliás, eu tenho um caminho para você. E ele ia se juntando de gente estranha e esquisita. Por exemplo, como Levi. E os amigos de Levi, eu falei aqui domingo passado. Gente estranha, festa esquisita. Isso é uma música popular brasileira. E Jesus ia se juntando, e os religiosos da época falavam assim para os discípulos: esse mestre de vocês é esquisito mesmo, ele se junta com a prostituta, ele se junta com o fiscal corrupto, ele se junta com cada tipo de gente. Aí Jesus dizia assim para eles: os sãos não precisam de médicos, mas são os doentes que precisam de médicos. O problema de Jesus não era que ele estava falando que os fariseus eram sãos e os outros eram doentes. O que ele estava dizendo é que os outros reconheciam que eram doentes. Os fariseus eram doentes, mas achavam que eram sãos. O que Jesus estava dizendo é: vocês são todos iguais. Ninguém é melhor do que o outro. Ninguém merece mais perdão do que o outro. Mas o meu amor está disponível para todos vocês. Só precisa de um coração arrependido. Quem é esse homem? Esse homem é o caminho. Que caminho, pastor? O caminho onde as sementes foram jogadas nessa parábola que a gente está lendo. E eu queria que você me acompanhasse aqui e você se lembrasse. O texto de Marcos ele está querendo mostrar o quê? Marcos não está querendo mostrar uma historinha para mim e para você. Ele não está querendo mostrar um ensinamento de um guru ou de um mestre. Ele está querendo mostrar, é como se Marcos estivesse falando assim: olha, eu estou escrevendo para você perceba que esse Jesus é o rei. Ele é o rei sobre a natureza, ele é o rei sobre o mundo espiritual, ele é rei sobre as doenças, ele é rei sobre todas as coisas. Então ele conta uma história. Qual é a história? Um agricultor pega um saco de sementes e ele sai semeando, jogando as sementes. E quando ele joga o primeiro punhado de sementes, aonde cai essa semente? Vamos lá, vocês são cristãos, vocês entendem, estão lendo Marcos. Cai aonde? Cai na beira do... Veja que cai na beira, não cai no caminho. Cai na beira do caminho. E quando cai na beira do caminho, o que acontece com esse bloco de sementes? Vem o passarinho, vai lá e come. Vem o outro, vai lá e pega também. A semente tem tempo para ir para dentro da terra? Tem tempo para morrer e nascer de novo? Tem tempo para criar raízes? Não. Por quê? Porque ela não caiu no caminho, ela caiu à beira do caminho. Mas Marcos vai nos ensinando que tem um segundo punhado de sementes. E o semeador joga e cai aonde? Num terreno cheio de pedras. E você sabe o quanto uma planta tem dificuldade num terreno cheio de pedras. E você que mexe com jardim sabe que se você plantar uma plantinha num terreno cheio de pedras, é provável que ela nasça. Mas vai acontecer um negócio curioso. Ela nasce rápido, mas também morre rápido. E por quê, gente? Porque a pedra não deixa criar raízes. Então ela nasce, você fica contente, daqui a 2, 3 dias ela morre, e você não sabe muito bem por quê. Por quê?
porque o terreno é pedregoso. Mas o semeador, ele continua insistindo. A primeira não deu, a segunda deu um pouquinho e morreu. E ele pega um terceiro molho. E o terceiro molho ele joga de novo e cai em aonde? Aonde? No meio dos espinhos. E você que tem alguma experiência com plantação, sabe que se uma planta ela ficar muito sufocada por outras, ela não se desenvolve. Ela até dá alguns sinais que vai desenvolver, mas aí entra outra planta maior e sufoca ela, o espinho cutuca ela, e ela não consegue se desenvolver. Ela até cresce um pouquinho, ela até nasce um pouquinho, mas ela morre. Aí vem o semeador e não desiste. Ele fez uma vez, ele fez 2 vezes, ele fez 3 vezes, até agora não tem resultado nenhum. Mas ele insiste. Porque o semeador insiste. Ele sabe que vai dar frutos. E ele joga uma 4ª vez as sementes. E essas sementes caem aonde? Cai aonde? Eu espero que essa semente caia na comunidade Atos. Eu espero que essa semente caia lá dentro da sua casa e dentro da sua família. Eu espero que isso caia nesse bairro para ele frutificar. Mas espere aí, segura um pouquinho essa 4ª leva de sementes. Olha para a primeira leva de sementes, a que cai à beira do caminho. Isso é um tipo de coração. É um coração que é aquilo que a gente chamava antigamente, eu me lembro quando pequeno, num culto, as pessoas entravam pela primeira vez na igreja e a gente fazia o chamado apelo. O nome é meio estranho, né? Mas a gente fazia isso aí, é como se a gente apelasse para alguém aceitar Jesus. Aí quando uma pessoa não aceitava Jesus, a gente dizia assim, ele é um amigo do Evangelho. E o sujeito ia embora de novo, aí no outro, daqui uns 3 domingos ele voltava de novo para o culto. Você quer aceitar Jesus? Não, gostei muito, pastor, da palavra, mas você quer aceitar Jesus? Não, hoje ainda não, deixa para a próxima. É um amigo do Evangelho. A gente identificava assim. É esse terreno aqui. É esse terreno que a pessoa ouve, ela fala assim, a orquestra tocou bonito no culto, aquele irmão falou bastante, o testemunho daquela pessoa foi bom, o pastor falou umas coisas interessantes. Mas aí ele sai daqui, ele chega em casa, liga a TV no pânico. Não, essa risada é do quê? Não estou entendendo. É só uma hipótese. Essa pessoa que eu estou falando é uma pessoa hipotética, não é ninguém daqui. Claro. Aí, daqui a 5 minutos, ele já não lembra mais nem o que foi falado da semente. Ele não lembra que o coração dele é um tipo de terra. Ele não lembra quem Deus é, ele nem sabe quem ele é mais. E ele vai para segunda-feira como qualquer outro. E vive a vida como qualquer outro. Sem ser um filho de Deus, um agente de Deus. Agora, olha para a semente que caiu a segunda levada de sementes. Caiu aonde mesmo, gente? No meio das pedras. E Jesus identifica isso também como um segundo tipo de coração. É aquelas pessoas que elas ouvem a palavra e elas até vibram. Na verdade, elas estão ouvindo o sermão do pastor, ou a música, ou o louvor. Ela tem vontade mesmo de dar glória a Deus, mas ela não fica olhando do lado. Será que essa igreja pode? Não pode? Ela está animada, ela quer falar alguma coisa. Ela sai daqui do culto assim, animada, com as emoções à flor da pele. Só que chega em casa, a mulher vai colocar o jantar e o arroz está salgado. E a primeira dificuldade que surge, ele esquece que Deus falou com ele. E aí, sai água boa da fonte, mas a mesma fonte quer sair água amarga. Em vez de ele dar um glória a Deus, ele quer falar outra coisa. Foi roubado a alegria dele, foi roubada a percepção da vida, ele entrou por outro caminho, ele recebeu a semente, ele gostou, ele está emocionado, ele falou, Deus falou hoje, mas alguma coisa já roubou a fé dele.
o desejo dele de andar pelo caminho. Aí Jesus fala que tem um terceiro tipo de coração. Esse terceiro tipo, ele caiu aonde mesmo, gente? Nos espinhos. Há traduções da Bíblia que diz que ele caiu no meio das ervas daninhas. Você sabe o que é uma erva daninha? Erva daninha é aquilo que, se você plantar alguma coisa boa perto dela, não tem jeito de ir para frente. É uma coisa que atua contra a vida. Ela atua para matar e não para criar. Isso é erva daninha. A semente caiu no meio das ervas daninhas. Essa aqui já é um coração um pouco diferente. Ele ouviu a palavra. Ele gostou da palavra. Ele foi adiante dos outros, porque ele até aceitou a palavra. Ele foi para casa e falou assim: puxa, bem, a gente podia fazer um grupo pequeno aqui na nossa casa e convidar os amigos, né? E a mulher fala: verdade. Ele está animado na segunda. Na terça ele fala assim: bem, e se a gente fizer um culto no lar essa semana, nem que seja 15 minutos, só eu e você? O coração está fervendo. Na quarta-feira ele está animado. Ele falou: olha, a irmã Joaquina não veio faz 2 domingos. E se nós dois, bem, fomos visitar ela? Ele está cheio de alegria no coração, ele está explodindo em Deus. Mas na quinta-feira, ele chega num emprego e alguém diz para ele assim: olha, a rádio peão, ou a rádio corredor, conhece essa rádio? Nas empresas tem. Anunciou que vai ter um facão aqui na empresa. 50% vai para a rua. O cara desmorona. Ele esqueceu do grupo pequeno. Ele esqueceu do jejum. Ele esqueceu da visita. Ele esqueceu de tudo. Por quê? Porque ele entrou num ambiente de ervas daninhas, de notícias ruins, de coisas problemáticas. E aquele fervor espiritual foi por água abaixo. Ele se esqueceu o que era o centro da vida dele. Jesus vai dizer: isso são tipos de coração. Porque as preocupações, os anseios, e é interessante que a Bíblia vai colocar aqui um termo interessante. Ele fala assim: as pessoas num anseio de ficar ricas e ter muitas coisas, perderam a si mesmos. Esse termo é interessante porque alguém pode ser levado a pensar que a Bíblia é contra o rico, ou contra o enriquecimento. Não é. Não é. A riqueza na Bíblia, ela é uma dádiva de Deus. O problema é o que a gente faz com a riqueza. E é aqui que Jesus está dizendo: o desejo, o anseio, eu quero, me dá, eu vou ter que fazer por onde, tem que ser aqui 1 mês, tem que ser aqui 3 meses. Isso vai deixando a pessoa tão ansiosa, tão cheio de coisas, que a pressão vai subindo, não sei mais o que vai subindo, outras coisas vão descendo, tem coisa que sobe, tem coisa que desce, e a pessoa vai ficando desesperada. É esse coração que a Bíblia está falando. É esse coração agonizado, que ele nunca está em paz. Quando o coração está assim, onde a pessoa está, ela está com um semblante de angústia. Ela vai fazer compra no supermercado com a esposa, está angustiado. Esse aí eu dou um desconto, porque não é fácil mesmo, gente. Mas não é só no supermercado. A pessoa está em casa e está com cara de unha encravada. Sabe cara de unha encravada? Você fala: e aí, como está? Bem? Ah, não estou bem, não estou bem. O bem não está bem. Mas não é só em casa, o cara vai para a igreja e ele está assim, aflito, ansioso. Será que o culto vai acabar? Será que não? Amanhã tem que pagar conta, amanhã não sei o quê, amanhã tem um projeto, amanhã não sei o quê. E ele está agoniado e olha para o relógio, e olha não sei para onde, e olha para o Facebook. Aí o pastor fala: olha, não olha para o Facebook. Ele tira rapidinho e guarda assim e tal. Mas ele está agoniado, ele não está em paz. Esse coração aqui. Então a palavra não entra para dentro do coração, ela fica na superfície. As ervas daninhas vão matando isso, vão sufocando a pessoa. Mas Jesus diz que tem um 4º tipo de coração. É aquela terra onde a semente é jogada, e essa semente nem sempre produz uma planta rapidamente. Nem sempre aparece uma flor bonita rapidamente.
Nem sempre aparece ali uma mudazinha saindo para fora. Até porque Jesus disse que a verdadeira vida é como o grão do trigo. Primeiro ele morre. Depois que ele morre, ele nasce para uma árvore frutífera e bonita. É esse terreno aqui. É esse terreno que a pessoa chega na igreja, ouve a palavra, ouve a mensagem, e parece que ela não se emocionou muito, ela nem chorou, e o pastor fica preocupado, falou, parece que aquele cara não entendeu muito bem a mensagem, parece que ele não compreendeu bem, mas o coração é um coração que recebe, é um coração que abraça aquela mensagem, e fala assim, eu preciso saber mais sobre isso, eu preciso conhecer mais esse Jesus. Aí a semente cai no coração, ela entra, daqui a pouco parece que está morto, porque ele não veio num domingo, ou não veio na quinta, ou não foi no grupo pequeno, mas daqui a pouco lá vem ele, e quando você enxerga ele, você fala, e aí como foi? Ele falou, ó, eu quero saber mais sobre esse Jesus. Aí a semente começou a dar o seu sinal, e ela vai nascer. E aí o texto que Jesus nos ensina, ele vai dizer que essa pessoa, aconteceram 3 coisas com essa semente. Primeiro, ela escutou a palavra. Depois, em segundo lugar, ela aceitou a palavra. E em terceiro lugar, o que aconteceu? Ela começou a dar frutos. Isso me leva ao ponto principal dessa mensagem. Se a gente não entender quem Jesus é, nós vamos correr riscos de estar seguindo alguém que a gente não sabe quem ele é. Se você não entender que Jesus Cristo é esse semeador, e ele é também o próprio caminho, você pode pegar a estrada da vida equivocada. Você quer ver uma coisa? Se Gislene e eu saíssemos essa semana e falarmos assim, nós vamos lá para a divisa do Rio de Janeiro com São Paulo, mas eu pegasse a Regis Bittencourt, o que ia acontecer? Aonde eu ia parar? Mas eu não estou num caminho? Não é uma estrada? É. Só que é o caminho errado para onde eu preciso ir. Olha que coisa estranha, quanto mais você anda num caminho errado, mais longe você fica do caminho certo, entendeu o que eu estou falando? Quanto mais você se aprofunda num caminho errado, mais longe você está da verdade. E é por isso que o ser humano, ele não precisa de uma reforminha. O ser humano não precisa de um conserto. O ser humano precisa de arrependimento. O que é arrependimento? É uma mudança de direção. Eu estou indo para Curitiba errado, e alguém me fala, mano, você está indo errado. Aí eu falo, errado para onde? Você tem que ir para o Rio de Janeiro, não para Curitiba. Eu falei, não tem jeito de ir para lá? Não, não tem jeito. O que você tem que fazer? Você tem que voltar no caminho contrário. Eu volto e começo a ir para o Rio de Janeiro. É isso que está sendo dito aqui. O problema é que a gente, para andar nesse caminho, a gente precisa entender uma história que eu vou contar aqui para vocês. Nesse caminho você precisa sempre estar enchendo o seu tanque de combustível para gastar no caminho certo. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Há pessoas que não enchem o seu tanque de combustível espiritual. São pessoas, por exemplo, que dotadas de dons, falam assim, pastor, eu quero usar o meu dom. Aí o pastor fala, muito bem, você foi criado para isso mesmo. Mas então eu já vou sair para usar os meus dons. Aí o pastor fala, muito mal, você não leu as escrituras primeiro. Porque para você sair usando o combustível, você tem que fazer o que com o seu tanque? Abastecer com combustível. E não basta só abastecer com combustível. Precisa prestar atenção se o combustível não é adulterado. Porque você que é motorista, pode entrar um monte de tranqueira no seu tanque de combustível. Pode ou não pode?
É tão fácil colocar combustível adulterado no seu combustível, que tudo que você precisa fazer é ligar a televisão hoje. E quando você ligar numa programação evangélica, a chance é grande de você encontrar querosene no lugar de combustível. E quando você colocar no seu carro e for subir uma subidona, vai começar a falhar. E você vai falar assim: no pastor, mas eu determinei que uma coisa ia acontecer e não aconteceu. Por quê? Porque o combustível é adulterado. O seu motor não vai funcionar com esse combustível. Ele parece que vai. Na hora parece que o carro está octoganado, está andando mais rápido. Mas ele vai parar. Ele vai parar. Então a gente precisa encher o tanque. Como é que a gente enche o tanque? Conhecendo a Jesus. Como é que a gente conhece a Jesus? Através da revelação da sua palavra. O Espírito Santo ilumina na comunidade quem é Jesus. E quem é Jesus? Ele é o Rei, é o Senhor sobre todas as coisas. Estão dispostos a encher os seus tanques? E depois que você encheu o seu tanque, com o combustível certo, adianta alguma coisa você ficar parado no posto de gasolina? O que você tem que fazer? Você tem que ir para o caminho andar. Agora, não pode pegar o caminho errado. Tem que olhar as placas de sinalização. Quais são as placas de sinalização? É o conselho da palavra de Deus. É um amigo que olha para você e fala assim: olha, você está destruindo a sua vida. Você está matando o projeto de Deus para a sua vida. Você tem que mudar de atitude. Você está cuidando errado dos seus filhos. Muda isso. São as sinalizações. É você passar por um problema inesperado que você não estava esperando, porque Deus ama você e está colocando uma placa de sinalização bem perto de você, para você não pegar o caminho errado. Aí quando você olha para as placas e pega o caminho da sinalização correta, aí você vai andando no caminho. Não é na beira do caminho. Não é no terreno pedregoso. Não é o terreno cheio de ervas daninhas. Mas é o caminho que leva à eternidade para se viver com Deus. Pastor, se eu entender errado quem é Jesus, o que pode acontecer comigo? Você pode seguir uma ideia que não é Jesus. É a sua ideia sobre Jesus. E a sua ideia sobre Jesus pode levar a uma ideia de Jesus que ele é uma espécie de Jesus do horóscopo. Em que você está interessado nele não como um caminho de vida. Você quer ele como alguém que tem uma caixinha de promessas para você, em que você abre a Bíblia e acha alguma coisa e fala: hoje é nesse caminho aqui, Salmo 37. E você começa a caminhar por ele. Se você não tomar cuidado, você pode ter uma ideia de Jesus, que é o Jesus que te leva a ser bem-sucedido. E é uma ideia muito em voga hoje. Por que eu quero Jesus? Porque eu quero ser bem-sucedido. Eu quero me dar bem, eu quero ser um sucesso. Afinal, eu não posso ser um fracassado. E fracassado aí é sinônimo de não ter recursos. A prova que esse Jesus é um Jesus equivocado, não é esse Jesus da Bíblia, é que sobre esse ponto de vista, Paulo foi um grande fracassado. Paulo morreu rico? Morreu em Brasília ou em Roma? Morreu nos meios políticos como um grande superstar? Não. Mas num momento de sofrimento ele diz assim: para mim, o morrer é ganho. Porque não mais vivo eu, mas eu estou chegando em Trindade. Percebe? O caminho foi problemático, mas o mar verde está lá. A mata linda está lá. Foi complicado o caminho, mas eu já estou vendo o paraíso lá. Agora, quem não está seguindo Jesus e está seguindo outras ideias de Jesus, o Jesus que quebra os meus galhos, o Jesus que é guru, o Jesus que é da prosperidade, pode acontecer com ele aquilo que a história
que um pastor argentino conta no seu livro Discípulo. Leia esse livro se você puder, muito interessante. Juan Carlos Ortiz, ele diz assim: se você não está no reino de Deus, no caminho, você está num outro navio. E esse navio é uma espécie de um transatlântico, um Titanic, que está singrando os mares. Mas é um navio muito atraente. Ele tem sorvete de graça para todo mundo. Ele tem shows para todo mundo. E todo mundo lá está se divertindo muito. Só que ele já bateu num bloco de gelo. E só o comandante que sabe por enquanto. Mas todo mundo está se divertindo enquanto ele está no mar. Bebendo, dando-se em casamento, fazendo festa, vamos para balada. Aí alguém chega para o capitão e fala assim: capitão, está muito legal aqui, mas a gente queria fazer mais algumas coisas ainda. Pode? O capitão, pode. O que vocês querem? Não, a gente quer ir lá para dentro da cozinha e comer tudo que tem lá. Pode? O capitão, pode. Aí o pessoal olha para o capitão e fala assim: esse capitão é legal pra caramba. É legal. Por que ele está fazendo isso? Porque ele sabe que o Titanic vai afundar. E é por isso que ele está deixando você ir brincar dentro da cozinha. Pode jogar futebol na sala de espelhos? Pode. Por que pode? Porque o navio vai afundar. Muita gente está levando as suas vidas dentro de Titanics. Gente como Pilatos. Ele quer Jesus, mas ele quer a fama. Ele até aceita Jesus, mas ele quer estar bem com as pessoas do politicamente correto. Ele até quer Jesus, mas ele não quer perder o seu cargo de político. Tem muita gente assim: pastor, eu quero Jesus, mas por favor, Jesus, não se entremeta nas outras áreas da minha vida. Eu quero Jesus, quero até uma cura, eu quero uma bênção, eu quero, mas por favor, a minha carreira profissional sou eu que sei como fazer. A minha família sou eu que sei como fazer. Jesus vem para nós e diz assim: quem quiser me seguir, e eu sou o caminho, primeira coisa que tem que fazer, chama-se autossacrifício. Negue-se a si mesmo. Abra mão dos controles. Abra mão das agendas. Abra mão dos projetos. E fala assim: Senhor, só tem um caminho. E é por esse caminho que eu quero trilhar. Custe o que custar. Porque Trindade está lá do outro lado e eu vou chegar lá. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Olha a segunda coisa e eu já vou terminar. Tome a sua... De quem é a cruz? De quem é a cruz, gente? Ué, mas a nossa cruz Jesus não levou? A cruz não é de Jesus? Ele não veio para a cruz? É. Mas lembre que Jesus, que é o caminho dele como missão de vida foi aonde? Foi para a cruz. Quando Pedro achou que ia ajudar Jesus, falou assim: não, Jesus, você não vai para a cruz, não. Você vai dominar aqui o Império Romano, a gente vai ser os seus ministros, e a gente vai tomar o poder político aqui, libertar a Palestina. Jesus fala assim para ele: arreda de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. O que são coisas de Deus nos evangelhos? Cruz. O caminho de Jesus é o caminho da cruz. Se você for seguir Jesus, o seu caminho também terá uma cruz. E você terá de carregá-la. Negar-se a si mesmo. Negar as suas próprias vontades. Viver para Deus. Viver para o próximo. Viver no sentido contrário da sociedade pecaminosa. Isso é cruz. E você vai ter que morrer a cada dia, tomar a sua cruz, e aí você pode seguir o Mestre Jesus Cristo. Amém, gente? Eu não sei que terreno está o seu coração nessa noite. Mas eu queria convidar a você a não ter medo desse caminho proposto por Jesus. Porque se você se comprometer com Ele, a Bíblia vai dizer assim, palavras de Jesus: no mundo vocês terão, mas
No mundo vocês terão notícias ruins, governos ruins, problemas familiares, atestados médicos e exames problemáticos, mas tenham. Por quê? Porque eu, o Rei Jesus, venci. E no meu nome e no meu poder vocês vão vencer. Eu queria que você encorajasse quem está do seu lado e falasse assim: você vai chegar lá, meu irmão. Diga aí. O caminho é estreito, tem percalços, mas o paraíso está lá. Daqui a pouco o marzão aparece, a floresta aparece, e Deus vai dizer assim para você: vinde benditos do meu Pai, você foi fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Vem para a festa cósmica do reino de Deus. Que Deus te leve para esse caminho, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Ele é o caminho. O resto é beco sem saída.